Olá, meu nome é Otávio Augusto e eu vou apresentar o trabalho que tem como título um estudo de caso sobre os padrões dos compostos nitrogenados e alcalinidade em berçários e pré-engorda de pneus Vanamei com água de baixa salinidade. Esse trabalho ele foi publicado no ano de 2024 na revista Aquaculture International. O pneus Vanamei ele é o camarão mais cultivado do mundo e sua produção ela já ocorre em diversos países em regiões interiores usando água com baixa salinidade. Isso é possível devido à alta capacidade de osmorregulação desse camarão e ele é adaptado também ao cultivo em altas densidades de estocagem. Um dos desafios para a produção do camarão em água com baixa salinidade é a elevada toxicidade dos compostos nitrogenados, o que representa um risco para a saúde dos camarões e podem levar eles até a morte. Sistemas microbianos, como o sistema simbiótico e biofloco, eles desempenham um papel-chave na operação desses sistemas de cultivo e eles combinados com tanques lonados, controle de temperatura com estufa, controle de sólidos, salinização artificial, ajudam na eficiência e na consistência do sistema. A combinação desses fatores, eles aumentam a produtividade dos cultivos, até mesmo em coexistência com patógenos. Isso permite a produção do camarão em regiões interiores. Estratégias de manejo, como o reuso de água, o uso de substratos artificiais, elas têm sido testadas em cultivos de camarão com água do mar, mas tem se observado uma falta de estudos onde essas diferentes estratégias foram avaliadas no controle de nitrogenados em berçários e pré-engorda usando baixa salinidade. Então, o objetivo desse estudo foi descrever os padrões dos compostos nitrogenados e de alcalinidade em um estudo de caso que incluiu 3 experimentos individuais em 2 fases diferentes do cultivo do Vanamei, o berçário e a pré-engorda, usando água de baixa salinidade e sistema simbiótico. Então, nós realizamos 3 experimentos, sendo 2 na fase de berçário, um por 35 dias e o outro por 40 dias. O experimento 1 ele teve 9 repetições, o experimento 2 ele teve 12 repetições, e o experimento 3 foi uma pré-engorda por 56 dias e que teve 9 repetições. Em todos os experimentos, nós usamos uma salinidade próxima a 2,5 e eles foram realizados em unidades experimentais de 60 litros. No experimento 1, a densidade de estocagem foi de 2.000 camarões. No experimento 2, a densidade de estocagem foi de 2.000 camarões. E o peso inicial ele variou entre 9 e 10 miligramas. O experimento 3, a densidade de estocagem foi de 300 camarões, desculpa, por metro cúbico. E os camarões eles tinham um peso inicial de 0,4 gramas. A água usada ela foi água do mar, diluída em água doce até a salinidade 2,5. A fertilização da água, ela incluiu farelo de arroz, melaço e açúcar, probiótico comercial composto por bactérias do gênero Bacillus, bicarbonato de sódio como um tampão, levedura, a levedura Saccharomyces cerevisiae, e água na proporção de 10:1. O fertilizante ele foi processado por 24 horas de fermentação, mais 24 horas de respiração. No experimento 1, nós realizamos 24 aplicações diárias antes da estocagem. No experimento 2 e 3, nós realizamos 7 aplicações diárias antes da estocagem dos animais. E a fertilização ela foi suspensa quando os sólidos sedimentáveis alcançou 5 ml por litro. Nos experimentos 2 e 3, nós usamos 15 e 20% do volume do tanque de inóculo de uma água madura proveniente de ciclos anteriores de cultivo de camarão. E também todas as unidades experimentais, em todos os experimentos, elas receberam substratos artificiais compostos de conchas de Anomalocardia brasiliana para auxiliar no desenvolvimento da comunidade de bactérias nitrificantes. Esses substratos eles representavam 28% da área de fundo do tanque e 3% do volume. Em relação ao manejo alimentar, nos experimentos 1 e 2, nós usamos rações de 40% e 45% de proteína bruta, respectivamente, e nesses experimentos os animais eles foram alimentados 4 vezes ao dia. No experimento 3, nós usamos uma ração de 35% de proteína bruta e os animais foram alimentados 3 vezes ao dia. Ao final dos ensaios, nós analisamos o peso final, a sobrevivência, o fator de conversão alimentar e a produtividade.
Em relação à qualidade de água, nós analisamos o nitrogênio amoniacal total, o nitrogênio do nitrito, o nitrogênio do nitrato e a alcalinidade. Em relação às análises dos dados, nós usamos uma estatística descritiva, com média, desvio padrão, máximo e mínimo, e também analisamos o padrão temporal da concentração dos compostos nitrogenados e de alcalinidade. Em relação aos resultados, em todos os experimentos, nós observamos um eficiente processo de nitrificação, que pode ser observado através de uma concentração de nitrato superior às concentrações de nitrito e de amônia, como vocês podem ver aqui na tabela. E esse eficiente processo de nitrificação, ele foi possível a partir da combinação do sistema simbiótico, uso de substratos artificiais e o inóculo usado nos experimentos 2 e nos experimentos 3. E também a inserção dos substratos artificiais. Né? As conchas de Anomalocardia brasiliana, elas aumentaram a superfície de contato para o crescimento das bactérias nitrificantes, o que melhorou aí o processo de oxidação da amônia para nitrato. Os picos de amônia e nitrito que nós observamos no experimento 2, no dia 10 de cultivo, eles podem indicar que a comunidade de nitrificante ela não estava completamente estabelecida, né? E também pode ser explicado pelo fornecimento de ração, que tinha um alto percentual de proteína bruta, no experimento 2 era 45%, e mesmo que nós tivéssemos adotado uma estratégia de redução de 25% da ração, para reduzir a proporção, a produção de amônia no sistema, né? A principal fonte de nitrogênio em sistemas de aquicultura, ela vem da ração. Em relação ao nitrato, no experimento 1, nós observamos uma tendência de redução ao longo do tempo. Isso pode ser explicado por dois mecanismos, o processo de desnitrificação ou a absorção do nitrato por algas. As variações nos padrões de nitrato, elas são comuns em sistemas microbianos, e isso ocorre devido à variação da microbiota da água, devido à quantidade de nutrientes que são fornecidas ao longo dos cultivos. Em relação à alcalinidade, no experimento 1, a concentração ela esteve sempre acima de 100 mg por litro e nós observamos um aumento gradual da concentração de alcalinidade. E uma das explicações é devido à adição das conchas de Anomalocardia brasiliana no sistema, que elas são compostas de carbonato de cálcio e ele pode ser hidrolisado e liberado na água. E o outro mecanismo é o processo de desnitrificação que pode ter ocorrido dentro do substrato artificial. Esse padrão semelhante de recuperação da alcalinidade, ele foi observado por Sveitzer e colaboradores em 2013, onde testaram diferentes níveis de biofloco na comunidade microbiana, em cultivos de Pinus vanamei, operados com zero troca de água. No experimento 2, nós observamos uma redução do uso de inóculo, como vocês podem ver apontados pela seta vermelha, e isso pode ser explicado pela atividade das bactérias nitrificantes, né, que elas consomem o carbono inorgânico e reduz a alcalinidade. E em sistemas intensivos, a alcalinidade menor que 100 mg por litro e um pH menor que 7, ela pode afetar negativamente a qualidade da água e o crescimento do camarão. Mas isso não ocorreu nos nossos experimentos. As estratégias de manejo, elas produziram efeitos significantes no crescimento do camarão, e o crescimento encontrado nos 3 ensaios, ele foi superior ao que encontrado por outros estudos em baixa salinidade, e também os nossos resultados são comparáveis a cultivos usando água do mar. A sobrevivência ela foi acima de 60% em todos os tratamentos, e a produtividade no experimento 2, ela chegou a 2 kg por metro cúbico. Então, como conclusão, o sistema simbiótico associado ao inóculo de água madura de ciclos anteriores, uso de substratos artificiais, elas são ferramentas viáveis para o controle dos compostos nitrogenados tóxicos, sem comprometer o crescimento do camarão nas diferentes fases de cultivo,
utilizando o sistema intensivo e com água de baixa salinidade. Eu gostaria de agradecer aos nossos financiadores e aos nossos apoiadores, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, a CAPES, o CNPq e a Embrapa. Muito obrigado.